Então, pessoal, agora já vimos alguns gráficos. Antes de falar exatamente do box plot, a gente tem que falar das medidas resumo. Lembram das medidas resumo? Então, aqui eu vou focar em algumas que eu considero as mais importantes, ok? Bom, então, as medidas resumo, elas são características, né? São medidas próprias das variáveis quantitativas, ok? Vou colocar um vermelhinho aqui para ficar bonitinho. Medidas. Resumo. Ok? Então, as medidas resumo são características da quantitativa. Então, vamos começar com as medidas de posição. As medidas que eu considero importantes da gente saber. Nós temos as medidas, vamos colocar aqui, azul claro. Nós temos a média. Nós temos a mediana. E nós temos a moda. Ok? Medidas de tendência central. Então, a média todo mundo conhece, é aquela medida em que a gente vai somar todos os valores e dividir pelo número de observações que a gente tem. A mediana é aquela medida que divide os nossos dados em 50%. Então, para eu calcular a mediana, o que eu preciso fazer? Primeiramente, ordenar os meus valores e encontrar o valor central, né? Aquele que vai dividir em 50% para um lado, 50% para o outro. Mas se eu tiver um número par de observações, eu vou pegar os dois valores centrais, somar e dividir por 2. A moda representa o valor mais frequente da minha variável naquele conjunto de dados. Então, a moda, por representar o valor mais frequente, é a única medida resumo que eu também posso usar para as variáveis qualitativas. Ok? Para as qualitativas. Já a média e mediana, não. Bom, sobre média e mediana, o que é importante destacar? A média é uma medida que ela sofre influência de valores extremos, enquanto que a mediana não. Se a gente pensar, a mediana ela só vai sofrer, né, impacto se os valores centrais ou o valor central se modificar. Então, eu não mexendo nos valores centrais ou no valor central, a mediana não tem impacto nenhum. A mediana permanece a mesma, pois ela só considera esses valores, né, ou o valor central. Já a média não, todos os valores entram no seu cálculo. Então, o fato de eu trocar um valor 0 por um valor 2 já vai ter uma influência na média, ok? Então, se eu tenho valores extremos, a mediana é uma medida mais recomendada do que a média, tá? Outras medidas de localização, de posição, são os percentis, os quartis, né? Mas isso eu vou deixar para falar junto com o box plot, tá ok? A gente já falou, né, de um exemplo, que é a mediana. Lembrando, a mediana seria o segundo quartil ou o 50º, né, percentil, certo? Porque divide em 50%. E o quinto decil, ok? Bom, sobre as medidas de dispersão, quem eu posso destacar aqui? Vou colocar de roxo. Nós temos a amplitude, que simplesmente é o que? O máximo menos o mínimo. Então, é a medida de dispersão mais básica que a gente tem, máximo menos o mínimo. Nós temos, né, a variância e o desvio padrão, que andam de mãos dadas. Lembrando que a variância é o desvio padrão ao quadrado, ou o desvio padrão é a variância ao quadrado, ok? E aí, o que representam esses valores?
Seria basicamente uma ideia de dispersão em relação à média. Ah, então, se a minha média é 5 e meu desvio padrão é 2, eu posso falar que o meu valor mínimo vai ser 3 e meu valor máximo vai ser 7? Não, isso que indica pra gente é o mínimo e o máximo. O desvio padrão, perdão, ele tá me dando uma ideia de dispersão em relação à média. Em média, né, o quanto que esses dados estão variando, né, variando em relação à média. Ok? Lembrando que a gente, né, na fórmula dessas duas medidas, a gente está calculando a diferença de cada observação em relação à média. Quando usar o desvio padrão, quando usar a variância? O desvio padrão ele é mais utilizado porque ele também está representado, né, na verdade, ele está representado com a mesma unidade de medida da variável. Então, se eu estou trabalhando com a variável idade, não faz sentido para mim eu analisar algo que está em anos ao quadrado, né? Que seria o caso da variância. É interessante eu olhar em termos de anos, já que essa é a medida, né, a unidade de medida da variável idade nesse caso, ok? Nós temos também outra medida de dispersão importante, que é o coeficiente de variação. Coeficiente de variação, ele é um cálculo, o quê? Do desvio padrão, que eu vou chamar aqui de S, divididos pela média, que eu vou chamar aqui de X barra, ok? E normalmente multiplicado por 100. Então, o bacana do coeficiente de variação é que ele não tem uma unidade de medida, ele é adimensional. Por quê? Porque eu estou dividindo o desvio padrão, que está na mesma medida da média, ok? Então, a gente não tendo uma unidade, né? A gente não tendo, por exemplo, está representado em anos, está representado em quilo, está representado em metro, o coeficiente de variação, ele é útil para comparar diferentes variáveis, variáveis é ótimo, né? Variáveis em relação à sua homogeneidade. Então, quando eu encontro um coeficiente de variação normalmente menor que 30%, isso me dá indícios de que meus dados são homogêneos. Enquanto valores maiores, né, que 30%, já me dá uma ideia de que os meus dados são, né, para aquela variável, heterogêneos. Ok? Então, isso é bacana. Então, agora eu consigo comparar duas variáveis que foram medidas de forma diferente, mas posso indicar qual, né, variável é mais homogênea ou mais heterogênea, ok? Então, com relação às medidas de dispersão, eu daria um destaque para essas medidas de dispersão. Com relação ao intervalo interquartílico, eu vou deixar para abordar junto com o box plot, ok? O que mais que falta? Bom, em relação à assimetria e curtose, a parte de curtose, né, eu não vou cobrar na prova, mas em relação à simetria, eu também vou deixar para falar junto com o box plot e abordar alguns outros gráficos que também auxiliam na análise de simetria ou assimetria das distribuições, ok? Então, esse vídeo eu acho que ficou mais curtinho. Então, é isso. Sabendo essas medidas resumo, sabendo as características dessas medidas resumo, eu acho que vocês já vão ir super bem em relação a esses tópicos, ok? Então, até o próximo vídeo.